Olavo de Carvalho. Parte 49. A contracultura no poder. Diário do Comércio, 15 de março de 2010. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, professor? Ô menino, quanto tempo, que saudade. O que você tá fazendo de bom? Boa noite, pessoal. É boa noite, viu, seu bosta? Esse bom dia, você tá doido? Faltam 10 minutos ainda pra meia-noite. É mesmo, professor. Pensei que já era mais. Então tá bom. Faz tempo que a gente não lê aquela porra do livrinho, né? Vamos ler então? Vamos, eu ia pedir pro senhor, se o senhor tiver tempo, professor, pra gente ler pelo menos 3, porque os textos são curtinhos. Tá bom. Mas dá pra fazer sim. Quem começa? Eu quero que o senhor leia todos, professor. O senhor pode ler todos? Posso, então vamos começar então. Baixa essa porra dessa música, puto. Quantas vezes eu tenho que falar isso pra você? Vai ficar ruim aqui, fica ruim pra ficar ouvindo. Tá bom, professor, tá bom. Parece que o senhor não gosta de música. Eu gosto de música, cacete, mas não dá pra ficar lendo com essa porra dessa música, que desconcentra, entendeu? Roxana, um beijo, meu amor, eu te amo. Eu não sei aí, pessoal, se vocês já assistiram, mas assistam o filme aí do Mauro Ventura, tá? O Olavo tem razão. Entra lá no site lá e assista o filme, que o filme ficou muito bom, tá bom? Beijo no coração, então vamos lá. Você já leu o título? Já li, professor, mas eu vou ler de novo. Foda-se. Vamos lá. A contracultura no poder. Eu escrevi isso no Diário do Comércio, dia 15 de março de 2010. Faz tempo pra cacete. Já observei 1000 vezes que no Brasil de hoje a linguagem da elite soidicante alfabetizada se reduziu a um sistema formal de pressões e contrapressões, onde as palavras, gente, valem pela sua carga emocional acumulada, com pouca ou nenhuma referência aos dados correspondentes da experiência real dos falantes e ouvintes. A mais alta função da linguagem... Deixa eu sentar direitinho aqui, menino. Vamos um pouquinho mais para lá. Põe esse negocinho aqui. Esse aqui é o gravador, vai fazer barulho aqui, eu mexi. Vai fazer um pouquinho, professor. Então põe pro lado de lá, então, assim. Eita, professor, o senhor não podia mexer aí, vai ficar fazendo barulho. Mas você já tinha que ter arrumado essa porra, né? Deixa eu pôr aqui de um jeito aqui que fica melhor pra eu ler. Você tem que ajeitar os negocinhos pra mim. Faz tempo que eu... Esqueceu que eu sou velho? Eu venho aqui com esse corpo de velho? É mesmo, professor. Perdão, eu vou arrumar melhor da próxima vez, tá bom? O senhor desculpa. Mas pode continuar. Tá bom, então vamos lá. A mais alta função da linguagem, gente, a transposição da realidade em pensamento abstrato e o retorno deste à realidade como instrumento, de um lado, de iluminação da experiência, fica assim bloqueada, restando apenas, de um lado, a expressão tosca e direta de desejos e temores, e de outro, a imposição de reações estereótipas, como os comandos emitidos por um amestrador de bichos, que não espera de seus amestrados nenhuma compreensão racional, apenas a obediência automática, sonsa e impensada. As causas desse estado de coisas remontam à contracultura dos anos 1960, tá certo? Sob cuja influência formou-se a mentalidade dos homens que hoje dirigem o país. Enquanto pura expressão do processo juvenil, ante a um mundo complexo demais, a contracultura podia até exercer alguma função positiva, como estímulo crítico à renovação do legado milenar, que legitimava cada vez mais da boca para fora, gente, a cultura dominante. Transmutada ela própria em cultura dominante, a onda contracultural cristaliza-se em inversão compulsiva, mecânica e burra,
de todos os valores e de todos os princípios, né? No prazo de uma geração, gente, os mais altos conhecimentos, as mais ricas e delicadas funções da inteligência, os valores mais essenciais da racionalidade, da moral e das artes, cedem lugar à repetição maquinal de slogans e chavões carregados de ódios insensatos e apelos chantagistas, boas somente para despertar aquela obediência servil extremada, que, para maior satisfação do manipulador, se acumula sob afetações de espontaneidade e até de rebeldia, hein? No instante mesmo em que tudo cede às injunções de cima. Bem, transmutado ele próprio em estereótipo, o inconformismo, gente, torna-se o projeto oficial do conformismo mais externo e mais abjeto. Aquele que não se contenta em obedecer, mas procura mostrar serviço, agradar, bajular, tutti quanti, é? Bem, no primeiro momento, gente, a única vítima é a alta cultura, que desaparece sobre a glorificação do pior e do mais baixo. Logo em seguida, o sistema educacional inteiro é infectado, substituída a exigência de qualidade pela da correção política, o clamor dos grupos de pressão torna-se a única fonte da natureza, da autoridade pedagógica, impondo novos padrões de conduta em vez das regras da gramática, da lógica, da aritmética, premiando o sex appeal em vez das boas notas, né? E nos casos mais escandalosos, incentivando abertamente atos criminosos, sob a desculpa de que são próprios da juventude, porra. Ou justas expressões de protesto contra o establishment, essas porra aí, gente. Como se os propugnadores, porra, eu escrevi isso. Como se os propugnadores dessa ideia não fossem eles próprios, né? Agora, o establishment. Bem, gente, até aí, a velha elite dominante pode permanecer indiferente aos processos, que não a afeta diretamente, né? Pode até sentir uma ponta de satisfação malévola, ao ver que os revolucionários se contentam em destruir a educação e cultura, que para ela não significa nada, sem tocar no seu rico dinheirinho, né? Quando, ante a devastação revolucionária de todos os valores, o homem de posses assegura com tranquilidade olímpica que nossas instituições democráticas são sólidas, o que ele quer dizer, tá certo, é que pouco lhe importa a destruição do mundo, gente, desde que permaneça intacto o seu patrimoninho, como se este fosse uma entidade metafísica, subsistente no vácuo, independente das contingências políticas sociais. Bem, gente, mas o passo seguinte da demolição revolucionária da sociedade já vem abalar até a falsa segurança do burguês. Isso acontece quando a geração de jovens formados sob a influência da contracultura começa a ocupar os altos postos da burocracia legislativa, burocracia fiscal, judiciária, e transmutar em estados de fato as fantasias torpes de seus cérebros meticulosamente desengonçados. Diante dos feitos dessas criaturas, pela primeira vez os ricos começam a tomar ciência de que o dinheiro não é um poder em si. É apenas um símbolo provisório, garantido pelo poder efetivo, o poder político. Agora em mãos de pessoas que já não querem garanti-los mais, eco. Bem, já nem falo, por óbvio demais, do Plano Nacional dos Direitos Humanos, que assegura ao invasor a posse imediata do imóvel invadido, gente, e faz dele o juiz soberano do seu próprio crime, porra! Igualmente perverso e muito mais sorrateiro, o projeto de lei número 2412, modifica... Bom, isso quando eu escrevi, Agora tem mais uma porrada de outros artigos aí também, tá bom? Então, você pegar lá em 2010, essa porra desse projeto deve ter mais uma porrada hoje.
O projeto de lei número 2412 modifica os critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais. Conforme alertou recentemente o professor Dennis Rosenfield, abre aspas aí pro Dennis Rosenfield. O menino, faz a voz aqui do professor aqui. Eu não sei como que é professor, a voz. Não importa como você não sabe. Faz uma voz aí para imitar aí o professor. Esse pedacinho. Ele que disse. Lê essa porra aí. Tá bom, professor. O projeto está atemorizando o setor jurídico do país e começa a mobilizar o grande empresariado. Ele simplesmente concede o direito da transferência de bens de devedores tributários para a União, excluindo o devido processo legal. Tá bom, professor? Ficou bom, tá vendo? Não precisava nem falar, era só vir aqui e fazer uma vozinha. Obrigado, tá bom, professor. Bem, gente, aqui, ó, você deve ir ao fisco, Essa é a ideia. Você está devendo ao fisco, ele vem e toma suas propriedades instantaneamente, diretamente, sem precisar de uma sentença judicial para isso, cáspita. Aí você dirá que é inconstitucional, De que serve isso, gente? Diante da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, com base na qual se sustenta a tese de que os juízes singulares não podem mais por si mesmos suspender a aplicação das leis ou os atos normativos que lhes pareçam inconstitucionais, Eita peste, mas inconstitucional ou não, cada lei, decreto ou portaria continuará valendo para todos os casos particulares, até que o plenário do tribunal ou o STF, ao fim de alguns anos ou décadas, e de uma série infindável de danos, decidam o contrário. Pois bem, esse tipo de justiça hedionda, gente, não surge do nada, viu? Ela pressupõe décadas de destruição da inteligência jurídica, gente, substituída gradativamente por automatismos verbais politicamente agradáveis. A mentalidade é revolucionária. E essa substituição não ocorre antes de toda a esfera da cultura superior e da educação, antes que elas tenha sido infectada de contracultura. De que adianta mobilizar o empresariado, gente, para neutralizar este ou aquele efeito específico de um processo geral de degradação cultural, ante o qual esse empresariado permaneceu neutro ou alegremente cúmplice ao longo de 30 anos, De que vale tentar enxugar os respingos quando a onda que os dispara já se... Quando a onda que os dispara já se avolumou a ponto de submergir o território inteiro. De que vale tentar vencer uma batalha, gente, quando já se aceitou perder a guerra, Ou o empresariado se dispõe a combater em todos os frontes, inclusive os mais remotos de seu interesse imediato, ou para logo com essa farsa suicida de defender no varejo aquilo que já cedeu no atacado. Nossa, professor, isso em 2010, hein? Agora já era, né, professor? Agora nós já temos aí o 5TF. Agora já fudeu tudo. Para mudar essa porra aí tem que ter uma contra-revolução. Não tem outro jeito. Como vocês vão fazer isso, eu não sei. Mas tem que ter. Até é complicado falar, viu, professor? Mas vamos pro próximo? Pode ler, velho. Leia esse próximo aí. Tá bom. O suicídio coletivo dos ricos. 0 hora, 12 de janeiro de 2003. Se você ainda se surpreende ante a pressa indecente
com que neste país os empresários se atiram nos braços de um partido que não esconde seu propósito de exterminá-los como classe, é porque está atrasado em pelo menos 2 séculos. Fenômenos semelhantes já foram observados e bem explicados desde o tempo da Revolução Francesa e terminaram sempre do mesmo modo, com a extinção da classe. Leia o seguinte parágrafo. Abre aspas. Enquanto a ordem permanece, a propriedade tem influência superior à daqueles que podem querer violar a paz pública. Mas, quando a lei e a ordem estão em grande parte destruídas, os ricos são sempre demasiado inclinados a buscar, na submissão ou na mudança de partido, os meios de proteger-se a si mesmos e as suas fortunas. A propriedade, que nos tempos normais faz corajosos os seus detentores, torna-se nos tempos de perigo iminente a causa de sua covardia egoísta. Fecha aspas. Sir Walter Scott, que a maioria só conhece como romancista, mas que foi também excelente historiador, escreveu isso na sua monumental Life of Napoleon Bonaparte, Emperor of the French, with a preliminary view of the French Revolution. É um livro cheio de defeitos, compreensíveis numa primeira tentativa de sintetizar tamanha massa de documentos, talvez a maior já examinada até então por qualquer historiador, sobre um passado ainda presente. Mas continua um clássico, e, se falha aqui e ali na reconstituição dos acontecimentos, Sainte-Beuve aponta-lhe erros graúdos na Causeries du Lunde. Sua melhor parte reside justamente nas observações de psicologia. Observações similares encontram-se no Origine de la France contemporaine, de Hippolyte Taine. Para o meu gosto, o melhor livro de história que já se escreveu neste mundo. As ideias revolucionárias não se espalham pelo povo antes de ter ganho a adesão ou pelo menos a cumplicidade da classe dominante. Antônio Gramsci deu receitas precisas de como apressar o suicídio coletivo dos ricos. Em nenhum outro lugar foram aplicadas com tanto sucesso como no Brasil. Amostras desse sucesso não há hoje um rico que não tenha pelo menos um vago sentimento de culpa por ser rico, por ter subido na vida através da organização racional dos meios de obter lucro. Em contrapartida, ninguém sente vergonha de ter subido pela organização da militância enragué, pela exploração da inveja e do ressentimento coletivos, pela engenharia do ódio. É claro que, objetivamente, nenhum capitalista pode ser, enquanto capitalista, tão ruim e pérfido quanto um agitador revolucionário. Mas a nova escala de valores, que faz deste um anjo e daquele um demônio, já está tão profundamente impregnada na sensibilidade coletiva que funciona como premissa automática de qualquer julgamento moral. Os capitalistas, que são os primeiros a subscrevê-las, prosternando-se aos pés do adversário como pecadores em busca de absolvição. É o que já dizia Sir Walter. Professor, o senhor leu o último? Sim, posso ler sim. Então vamos lá? Vamos lá então. É pequenininho, tá, pessoal? São 3 textos pequenos, na verdade, né, menina? É, professor, são 3. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. O texto chama-se Lembre-se de Karl Radek, né? Eu escrevi isso no Jornal do Brasil em 31 de maio de 2007, é? Vamos lá. Karl Radek, gente,
um dos mentores do levante comunista de 1917, foi também um pioneiro da revolução sexual, porra. Sua campanha contra a moral burguesa, gente, e seus apelos ao amor livre impregnaram de tal modo a propaganda revolucionária que toda uma geração de jovens desajustados, filhos de mães solteiras, veio a ser conhecida como a prole de Karl Radek. Mais tarde, o homem caiu na desgraça, como outros tantos pais da Revolução também. Stalin, num lance de humor negro, mandou interná-lo num presídio de delinquentes juvenis, que fizeram do velho revolucionário, já doente e alquebrado, seu saco de pancadas predileto. Karl Radek, pessoal, morreu surrado e pisoteado pelos filhos de sua revolução sexual. Pois é, o episódio não me sai da cabeça quando ouço os discursos edificantes com que os apóstolos do chavismo justificam o fechamento da RCTV, acusando o canal de disseminar a imoralidade e destruir a sacrossanta instituição da família. A esquerda é assim, Num dia eles pregam o abortismo generalizado, o casamento gay, a criminalização da Bíblia, o ensino da homossexualidade nas escolas infantis, Quando você embarca na onda e colabora, ótimo, torna-se duplamente útil. Ajuda os esquerdistas a disseminar o caos moral no capitalismo e já fornece o pretexto com que eles vão jogar você às urtigas quando não precisarem mais da sua ajuda, seu besta. O que me espanta aí, gente, não é a duplicidade de línguas. Ela é inerente ao espírito revolucionário. O que me espanta, porra, é o número de pessoas poderosas, ricas no seu próprio entender, espertas, que cai de novo e de novo e de novo nas ofertas sedutoras desse tentador desgraçado, sem lembrar que ele alterna esse papel com o de acusador, gente. Hoje, induzindo ao erro, amanhã jogando-o na cara do pecador, porra. Com eloquência furiosa, desde os altos dos púlpitos, como o bispo Chaves. Pessoal, nos meus 40 anos de jornalismo, eu jamais vi nenhum dos grandes empresários da mídia colocar sua empresa a serviço da libertinagem por puro e grosso desejo de lucro, Todos preservavam sua imagem de cidadãos respeitáveis e se abstinham de pornografia explícita, deixando-a para os aventureiros, os marginais da indústria midiática. Só entraram eles próprios na área quando sentiram que a gandaia tinha sido legitimada e, por assim dizer, enobrecida pelo consenso da intelectualidade falante, Aí, libertos dos escrúpulos, gente, descobriram o potencial de um mercado que antes desprezavam, A chave que muda a atitude do empresariado é acionada pelo clero leigo, os intelectuais iluminados, portadores das novas tábuas da lei, sancionadas pela autoridade dos charlatães, como Alfred Kinsey, Margaret Mead e os frankfurtianos, Pois bem, senhores, esses mesmos que os induziram a envergonhar-se da sua velha moral burguesa e os aconselharam a transformar seus órgãos de mídia em megafones da revolução pornocultural, sabe que os senhores só lhe são úteis numa parte do trajeto. Quando estiverem seguros. Quando essas porras estiverem seguros de controlar o poder de polícia, fecharão os canais de TV e os jornais dos quais se serviram, e os acusarão de corromper a moral e de fomentar maus costumes. Eco. Então será tarde para aprender com o exemplo de Karl Radek, tá bom? E eco, acabou essa porra. Cacete, professor. Valeu, professor. Obrigado. Pessoal, obrigado da presença. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Valeu, professor. Valeu, menino. Agora pode pôr a musiquinha aí. Vamos conversar. Eu preciso conversar com você.
O que você precisa conversar comigo, professor? Então, você terminou de ler o livrinho lá, o Gerente já Professor, já terminou? Terminei, professor. Tem um outro livrinho aí. Você vai, professor? Tem um livrinho que eu quero que você leia. Terminei, professor. Vem cá. Professor.